Bom dia a todos, saudações vascaínas a todos, sejam bem-vindos ao canal Giro Vascaíno, sempre trazendo as notícias, atualizações e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre esse burburinho aí. Toda hora, todo momento, a qualquer minuto, se fala-se em Marinax comprando a Vasco SAF. Edmundo desmentiu Pedrinho e também desmentiu o Nicola ontem em sua live, falando muito sobre a questão aí de um interesse desse grego em adquirir a Vasco SAF. Até que ponto isso vai se tornar concreto? Até porque a gente já havia alertado e falado muitas das vezes aqui. Hoje a Vasco SAF tem um julgamento no dia 27 e isso vai interferir ou não para saber se a 777 continua dentro do Vasco ou terá um novo investidor. Mas isso terá esse assunto dentro desse vídeo. Conto com a participação de vocês para assistir o vídeo do início até o fim e aquela ajuda de máxima que a gente pede a vocês. Deixe o seu like, é importante, se inscreva em nosso canal, ativa o sino de notificações para você poder receber quando a gente estiver fazendo vídeo ou live. Hoje terá live raiz às 6 horas da noite, muito por conta de falarmos o que Pedro Paulo, o presidente Pedrinho, estará hoje dando a sua coletiva de imprensa para jornalistas e principalmente dar uma resposta, dar esclarecimentos para a torcida sobre tudo que vem acontecendo aí dentro do clube. Então, a gente vai estar falando sobre isso na live raiz às 6 horas, então conto também com a presença de todos vocês. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão aí desse grego, que aparentemente isso aí só se fala disso. Aqueles cidadãos que eu gosto de apelidar de Zé Comédia, inclusive vem colocando aí nas redes sociais em relação à questão de postar camisa do Vasco para o filho do Marinax, em relação aí o filho colocou uma questão de um relógio, uma placa do Rio de Janeiro. É lógico que os gregos estão assustados, estão mesmo. Eles estão assustados pela quantidade de gente que está invadindo as redes sociais. Eles estão ganhando seguidores, eles estão ganhando visibilidade, principalmente, e ao mesmo tempo eles estão ficando famosos. Ninguém conhecia esse grego Marinax, só foi começar a conhecer quando foi ventilado aquela situação que inclusive o Nicola agora está dando muitas explicações. Inclusive tem um trecho que, em relação ao Nicola, que o Nicola fala que em nenhum momento ele disse que o grego queria comprar o Vasco, e sim que ele tem interesse em comprar clubes no futebol brasileiro e o Vasco é um dos interessados. Palavras de Jorge Nicola em relação a dar explicações, porque o burburinho foi tão grande, com certeza deve ter respingado nele. E aí, aparentemente essa semana, o nosso Pedro Paulo Pedrinho, que hoje controla a Vasco SAF e é o presidente do associativo até 2026, ele simplesmente desmentiu toda a situação, falando que não tem investidor, que não há conversas sobre um possível investidor. E aí parece que a torcida do Vasco deu uma brochada, vamos dizer assim, porque a torcida do Vasco realmente ela tem essa expectativa enorme de querer que outro dono assuma o futebol do Vasco. Não sei se vai ser comparativo a questão igual a 77, porque eu já dei a minha opinião em relação a tudo isso, mas se a torcida do Vasco ela quer embarcar nessa, quem será eu, um mero torcedor, de falar que não? Se eles simplesmente querem que tenha um dono no Vasco, simplesmente eles que façam a própria vontade. Mas não é bem assim que a banda toca. Por quê? Por dois motivos. Hoje existe um julgamento que vai acontecer no final desse mês, do dia 27, em relação a toda a situação aí do arbitral da FGV, Fundação Getúlio Vargas, em relação à EQEP/777 e o Vasco Associativo. O que vai ordenar nesse arbitral?
questão do contrato que foi feito da gestão passada, inclusive detendo a EQEP, hoje a 777, os 31% das suas ações. Os dois aportes que foram feitos tanto em 2022 e 2023. Isso vai ser definido se vai ter uma quebra de contrato ou a 777 vai permanecer. De comparativo, a EQEP acionou a justiça americana para que ela consiga vender essas ações que ela adquiriu, ou a 77 adquiriu, entre aspas, porque até que me prove o contrário, nenhum dinheiro entrou dentro do clube, porque se entrasse, basicamente não teria comprado jogadores parcelados, teria diminuído a dívida. Hoje o Vasco tem uma dívida triplicada, muito por conta da 777, mas isso não aconteceu. E aí eles querem ingressar na justiça americana para validar a venda sem precisar passar por aval do Vasco Associativo. Hoje eles precisam do aval do Vasco Associativo, inclusive o Zé Comédia afirmou isso lá no jornalista Wellington Campos, que adora passar um pano para os assuntos do Vasco. Então ele confirmou que havia feito uma proposta lá de 600 milhões, mas não disse a fonte. Hoje ele é um pronunciador de trazer fontes para a torcida do Vasco, para você ver a que ponto que o Vasco chegou. Enfim, a EQEP vem trabalhando nisso e vai depender muito do dia 27 para ver o futuro hoje do futebol do Vasco. Entretanto, todavia, o grupo Sempre Vasco não deve vender a Vasco SAF hoje nesse momento. Por quê? Porque eles não querem cometer o mesmo erro que a gestão passada do Jorge Salgado a Mais Vasco. Porque a Mais Vasco, o que eles fizeram? Eles rebaixaram o Vasco, diminuíram o Vasco para vender na xepa. Hoje a Sempre Vasco pensa muito mais além do que isso. Eles vão pensar em sim vender o Vasco na alta para que consigam um valor muito maior, porque todo mundo sabe que rola as comissões, que rola muita questão de grana envolvida nessa parada. Então a questão aí simplesmente podem haver o interesse, podem abrir negociações, podem falar a respeito, mas hoje não pode se concretizar absolutamente nada até sair esse julgamento do dia 27. Ainda tem a lei de Hall ainda nos Estados Unidos, que ainda tem uma situação lá problemática para a EQEP e a 77. Juntando tudo isso nesse bololô, o Edmundo ontem no seu canal Mundo Ed falou que sim, desmentindo inclusive o Pedrinho e o Nicola, afirmando que o Grego tem sim interesse, que há conversas com o Pedrinho. Então eu queria entender hoje essa amizade. O amigo do cara está hoje na presidência do clube. Aí o amigo dele, que se diz muito amigo do peito, tem um canal e desmente o próprio amigo em rede nacional para todo mundo ver. E ainda afirmando ainda que o Grego sim está em negociações, está no Rio de Janeiro para poder comprar o Vasco. Aí nós torcedores, a gente vamos acreditar em quem? Edmundo, Pedrinho ou Nicola? Quem você vai acreditar? Deixa o seu comentário aí a respeito aí. Então hoje o Vasco é uma caixa de Pandora. É uma caixa preta. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro do Vasco. O Vasco tem aí uma dívida milionária, bilionária na verdade. Hoje o futebol do Vasco está capengando porque não consegue pagar contratações, não consegue manter o seu dia a dia. Hoje o dinheiro que entra do Vasco nós não sabemos, porque não existe a tão sonhada transparência, e isso não vai ser nem questionado na coletiva do Pedrinho, que vai acontecer às 3 horas da tarde na Vasco TV. Então, esse é o nosso vídeo. Mais uma vez, não gostaria de tocar nesse tema da questão do Grego aí, do Marinax, mas como surgiu uma notícia e como não temos futebol para falar, a gente tem que dar nosso esclarecimento, a nossa opinião de tudo que está acontecendo aqui dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Giro Vascaíno é um canal de notícias do Vasco. Então conto com a ajuda de todos vocês para assistir esse vídeo do início até o fim. E se você acredita ou não que o Marinax vai comprar o Vasco, aí você deixa o seu comentário. Eu particularmente afirmo que essa situação vai ser difícil acontecer agora pela questão da justiça americana
e pelo esse arbitral no final do mês. Saudações vascaínas, um grande abraço para todos. Aguardo todos vocês na nossa live Raiz às 6 horas para falarmos muito sobre essa questão aí da coletiva, sobre o que vai ser falado, o tema, entre outros assuntos, para a gente bater aquela resenha entre torcedores.